Pessoal, essa aula, então eu fiz o modelo completo, né? O ponto onde eu quero que vocês cheguem. E para a gente entender, né? Nós vamos fazer como se fosse um dos condomínios. Esse projeto do Aravena, ele é um condomínio gigante aqui, ó. São vários blocos, vários mini condomínios, e aí tem cada quadradinho desse aqui, ó, é uma casinha. O que nós vamos fazer é um conjunto desse, que tem a área interna, que é tipo um estacionamento e área comum, e um conjunto de casas em volta desse pátio interno aqui, que é o que a gente consegue ver aqui nas fotos. Ó. Vou escolher uma foto boa aqui para isso. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, ó, um conjunto como esses aqui. Então a gente vai precisar modelar uma das casinhas e depois replicar ela. A gente vai fazer, depois que a gente terminar de fazer o modelo, nós vamos transformar ela num componente e replicar ela. Então o que eu fiz aqui? Ó? Tem uma casa aqui, que é a minha. Eu peguei essa primeira porque é o meu que eu usei de referência. E temos, então, essas outras todas são o mesmo componente, e aí elas estão assentadas no terreno. O terreno, ó, isso aqui é uma superfície topográfica semelhante àquela que a gente fez, que a gente usou para fazer a cidade geométrica, só que essa aqui nós vamos fazer com curvas de nível. Eu vou passar um arquivo para vocês daqui umas 2, 3 aulas. Nós vamos fazer o terreno. Quando tiver a casinha montada, vamos fazer o terreno e fazer as casinhas se assentarem no terreno. Para isso, a gente vai ter que fazer também esses platôs. Esses platôs, o que são? Os blocos aqui, ó. Os blocões aqui, furando o terreno, atravessando o terreno, e né, para poder fazer a implantação de acordo com os níveis do terreno. Então eu fiz algumas vistas aqui, ó. Aí o que eu vou querer que vocês façam hoje é, primeiro, antes de mais nada, criar as cenas que vão ajudar vocês a fazer os ambientes internos e depois modelar outros elementos também. Então eu salvei essa cena aqui, que é uma geral, né? Só para vocês entenderem esse contexto todo. Uma outra vista mais geral, mas aí já no nível da rua, do acesso. Nós vamos entrando. Ó. A casinha original, que é mais ou menos onde eu quero que vocês cheguem. Aqui eu só apliquei um material diferente, vocês vão poder fazer isso também mais personalizado, mas é só aplicar materiais nas superfícies. E aí, para a gente conseguir modelar os ambientes internos, a gente vai precisar tirar essas outras vistas aqui. Ó. Então, a partir daqui, térreo topo, segundo pavimento, tananã, a gente vai conseguir facilitar, né, para não ter que ficar toda hora fazendo plano de seção e tal. Então, nós vamos fazer uma vista, fazendo um plano de corte aqui para enxergar o térreo, e aí a gente salva a vista, para quando precisar fazer alguma coisa que é do térreo, a gente vem direto na vista, e aí consegue girar e enxergar melhor lá dentro. Né? Observem também que eu estou sempre em perspectiva aqui. Ó. Câmera, perspectiva. Projeção paralela a gente não consegue trabalhar no interior do modelo. Ele vai estar sempre como se fosse um infinito, vai aproximar, mas não vai dar para entrar no modelo. Então eu vou querer que vocês façam um plano horizontal para o térreo. Esse aqui é o mesmo, só que eu só girei aqui para ficar à vista de cima. Um outro plano para vocês verem o segundo pavimento. O meu modelo aqui já está com janela, porta, armário, escada lá dentro. Ó. Então nós vamos chegar nesse ponto aqui. Basicamente esses elementos, as portas, janelas, armários. Então, uma planta para o térreo, né, um plano de corte aí para a gente ver o térreo.
um outro plano de corte para ver o segundo pavimento, aí um outro plano de corte, esses dois são planos horizontais, um outro plano de corte para a gente enxergar, aí esse vertical, para a gente enxergar, né, por dentro da casa, para poder marcar alturas, né, se eu quisesse abrir uma porta aqui, até está faltando porta da cozinha aqui que eu não fiz. Então um corte frontal, para ver os ambientes da frente, um outro corte posterior, né? Aí a gente consegue ver a escada, o outro quarto, consegue, né, modelar a porta de armário e principalmente fazer esse teto inclinado, aqui, esse caixote inclinado. Aí eu fiz um corte na escada, que a gente vai modelar, aqui ela vendo por fora. Isso aqui eu meio que deduzi como que é essa estrutura. Eu vou dedicar uma aula também para a gente fazer isso como um componente. Então, a casa está como um componente, por isso eu cliquei e ficou tudo azul. Aí, se eu dou 2 cliques, eu entro no componente da casa. E aqui eu tenho outro componente, que é a escada. Outro componente, que é a porta. Né? Aí, nessa hora, a gente vai agrupando o modelo. Enquanto a gente tem que trabalhar com a volumetria, é melhor deixar ele solto, assim, ó, porque aí você consegue fazer os planos interagirem mais facilmente. Na hora de colocar um objeto que é mais autônomo no modelo, aí é melhor agrupar, porque senão ele pode começar a bagunçar o modelo. É importante ter esse tipo de organização no Sketch, senão vira uma bagunça e aí a gente não consegue trabalhar e gasta um tempão consertando o modelo. E aí não vale a pena, fica contraproducente. Então eu fiz esse aqui passando pela escada, mas vendo a estrutura, e esse aqui cortando mesmo a escada para a gente poder ver os degraus, a relação dos degraus. Então uma escada que começa aqui, ó, com um leque, né, os degraus em leque, e depois degraus iguais aqui na vertical. É uma escada bem compacta, ela é curta. Então a gente vai ver isso depois. Vamos até modelar ela à parte para ficar mais fácil de visualizar. Então vou fazer um aqui, vou fazer de novo os planos para vocês acompanharem aí. Ó. Vamos criar as cenas. É o mesmo processo de criar a cena que vocês já conhecem. Eu vou desligar aqui o layer do desenho, deixar só o modelinho aqui. Ó. Então para criar um plano de corte para fazer a primeira cena, que é essa daqui. Ó. Vamos fazer o plano horizontal cortando o térreo. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de seção, né? Lembrando que vocês habilitam ela aqui, se ainda não tiver habilitado. Está aqui em ferramenta, seção, isso aqui desabilita ou habilita a barrinha de ferramentas. E aí vamos usar, para fazer o corte, essa primeira aqui. Ó. Então, coloquei um plano. É importante assim, observar a cor do plano aqui. Ó. Ele muda. Se eu pego um plano inclinado, ele muda de cor. Pego um plano vertical ao longo do eixo verde aqui, ó, ele vai ficar verde. Se eu pego um plano vertical ao longo do vermelho, né, perpendicular ao vermelho, ortogonal ao vermelho, ele vai ficar vermelho. Eu pego um oblíquo, né, que não é paralelo a nenhum dos eixos principais, ele vai ficar dessa cor magenta. Então, ele sempre vai identificar automaticamente o plano, né, que a gente vai segmentar, vai seccionar o modelo. Eu quero aqui o azul para fazer o plano horizontal. Se estiver difícil pegar aqui por cima do telhado, acha um plano horizontal do modelo e coloca ele lá. Depois pega esse plano, seleciona o plano e move para cima. Aí a gente consegue mover até com precisão. Ó. O plano de uma planta, o plano de corte, é um plano a 1,5 m de piso. Aqui eu coloquei o plano no piso, então se eu mover isso aqui para cima, verticalmente, e digitar aqui 1,5, ele vai ficar na altura exata do plano de corte. E aí,
Fez o plano de corte, né? Salva a cena. Vem aqui no maisinho, salva a cena. E aí vai fazendo os outros. Aí, ó, como é que eu vou fazer agora o plano do segundo pavimento? Eu vou desabilitar o plano de corte. Então, assim, o segundo botão, ele me permite visualizar ou não os planos de seção, aí, os planos de corte. Esse é o segundo botão dessa barrinha de ferramentas aqui. O terceiro, corta ou não corta o modelo. Né? São coisas independentes. Eu posso ver o plano de corte e não cortar, e vice-versa. Então, eu vou desabilitar o corte aqui e vou fazer o outro lá em cima. Agora eu vou pegar pelo azul aqui, ó. Vendo? Tem hora que é chato, ele não pega. Pegou. Vou mover isso aqui. Aí eu vou mover lá para baixo. Pego uma interseção ali. Vou mover ele até lá embaixo. Que isso? Deve ter alguma coisa errada. Ah, tá. Vou mover ele até lá no piso. Depois vou mover 2,45, que é o piso a piso, né? A distância até o piso do segundo pavimento. E mais 1,5 m. Isso, né? Ah, deu. E aí, salva a cena. Se vocês quiserem, podem desabilitar aqui, ó. Fica mais fácil de enxergar com esse plano invisível, sem enxergar aquele monte de plano de corte. E aí, salva a cena. Pedir para salvar o estilo, aí vocês ficam à vontade, salva como novo estilo, atualiza. É melhor atualizar o estilo selecionado. E assim vamos. Aí vou fazer depois um corte frontal, que é este aqui. Faz o corte frontal. Aí vocês vão posicionar ele aí de modo que corte o ambiente, né? Permita enxergar lá dentro. Podem usar esses ícones aqui, ó, para ver uma vista frontal ou uma lateral. Aqueles que eu tirei da perspectiva. Voltei para a projeção paralela. Eu gosto mais de ver sempre em perspectiva. Aí desabilita o plano, salva a cena. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu já fiz esse modelo. Então, fiz um plano de corte aqui, né, para poder enxergar a escada e esse buraco da escada aqui para a escada subir. Aí vocês podem, né, fazer outros também que julgarem necessários e vão salvando a cena. Eu falo para salvar a cena porque é mais fácil do que ficar toda hora ligando isso aqui, escolhendo. Eu quero agora esse. Posso mudar aqui, ó. Vendo todos, eu posso ir alternando. Basta dar um duplo clique no plano que a gente quer. Só que começa a ficar embolado, difícil de entender. Então, se eu tiver aqui a cena salva, eu vou direto. Vou modelar lá no térreo. Você pode ir com o botão do meio do mouse. Esse aqui ficou em... A minha ficou, eu fiz aqui, distrair, ficou em perspectiva paralela. Se eu quiser que ela fique perspectiva, boto em perspectiva, venho aqui com o botão direito e atualiza a cena. Atualizar a cena. A cena 2, mesma coisa. Vou botar ela em perspectiva e atualizar. Então, vamos lá, vou voltar agora então para o segundo pavimento. Então eu vou ativar de novo aqui, ó, as camadas. A camada do segundo pavimento. Já conseguiram colocar a planta do piso, a imagem, no nível do pavimento, né? Isso aqui, ó, se eu medir,
pegar a treninha e medir da interseção do plano, né, desse plano aqui que é o plano do desenho, medir até lá embaixo, ó, eu vou ter a medida do piso. Então é mais ou menos isso que eu quero. Aí agora nós vamos marcar as referências para a gente poder fazer a caixa internamente ao objeto, né? Observem que aqui, ó, vai pegando lá o primeiro pavimento. Isso aqui, ó, se eu clicar um clique, eu pego a face, qualquer uma das faces do modelo. Se eu der 2 cliques, eu pego todos os planos que delimitam essa face, né, esse plano aí, todas as arestas que delimitam esse plano. E se eu dou 3 cliques rápido, ele vai selecionar tudo que está conectado àquele plano. Então, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que esse ambiente aqui, ó, ele é totalmente, a gente não está modelando a parede, estamos modelando o ambiente e ele está totalmente independente da casca do modelo. Ó, se a gente vê o outro corte aqui, você vê que ele não encosta na casca do modelo. Então, pois bem, é isso que a gente vai fazer aqui no segundo pavimento. Vou ligar de novo, porque quando eu pus para a cena ele desligou o layer. Então, a primeira coisa, e aí quem ainda está um pouco mais atrasado, por exemplo, eu já vi gente que ainda não fez esse beiral todo, né? Ainda não fez esse avanço, talvez ainda não tenha feito o buraco. O processo é igualzinho, gente. No Sketch vale a pena fazer essas linhas de construção e modelar a partir delas, porque às vezes a gente se engana achando que está fazendo uma linha alinhada a um plano e não está, e aí o modelo pode ficar bagunçado. Então, de novo, eu salvo aqui, ligo o segundo pavimento. E aí o que eu vou fazer? Pegar a treninha, puxar aqui uma linha horizontal num sentido, levar até lá na altura do piso. Então, ele vai fazer uma linha paralela a essa de baixo aqui. Vou pegar uma em cada sentido, vou levar até aquele nível do piso. E aí eu vou enxergar, vou olhar o modelo de cima, essa linha está aqui também. E agora eu vou fazendo as referências das espessuras da parede. Tudo eu mostrei ainda já na aula passada, quando acabou a luz. Acho que eu cheguei mais ou menos nesse ponto, né? Aí vou pegar aqui a própria linha horizontal. Observem de novo. Se eu pego com a treninha uma aresta, eu vou marcar uma linha finita. Eu posso dar uma distância aqui qualquer, ó, 150, por exemplo. Ele vai fazer uma linha na direção que eu quero. Tem uma linha de construção, ele cria só um pontinho. Ele faz só uma linha aqui, ó. Faz uma linha, tem início e fim. Se você pega na aresta, ele faz uma linha infinita. Na aresta que não seja um desses pontos médios, ou um ponto, né, nenhum ponto notável aí. Então eu vou pegar na aresta e vou fazer essa linha infinita paralela ao plano do piso lá do segundo pavimento. E dessas duas de referência eu vou puxando as outras. Então para cá eu vou puxar 10. Eu sei já que a parede é 10. E as outras, vocês vão vendo pela imagem e vão, ó, olha ali a medida aproximada, marca o valor. Depois mais 10. Arredondem sempre a medida, viu, gente? Não evitem medida quebrada, porque o modelo vai ficando muito bagunçado. Aí, para fazer aqui, ó, já tem alguma coisa ali. 2,15. Eu olho o númerozinho que ele está me mostrando ali e digito um valor redondo próximo daquele. Aí aqui fechou. Aí agora eu vou olhar, né, vou achar a outra aresta. Toda essa navegação eu faço com o botão do meio, né? Tanto para afastar, girando a rodelinha aí do scroll, para mover, né, essa mãozinha apertando a tecla Shift, né, à esquerda aí no seu teclado,
E para girar, simplesmente apertando o botão do meio. Então, vou chegar lá no ponto onde eu quero. Marcar aqui 10. Depois, aqui, 270,85. 270. Depois mais 10. Depois mais 55. Depois mais 10. Aí, tem que marcar essa parede do meio também. Pego a linha no outro sentido e levo até lá. Aproximo, vejo o valor, 1 metro. Mais 10. Mais 1,5. Deixa um armário um pouquinho maior que o outro. Depois que você faz as marcações, aí vale a pena fazer, aí você pode fazer os desenhos com base nas interseções. Para fazer esses ambientes de cima, eles têm o teto inclinado. Então, assim, antes de chegar nessa solução recortada aqui, porque isso aqui é mais difícil de fazer. Não vou conseguir mostrar isso aqui. Bom, então, eu recomendo que vocês façam nessa sequência aqui. Eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou fazer um retângulo lá da quininha. Faltou uma aqui. Faltou uma linha de construção da última parede lá. 335. Aí pego a ferramenta de retângulo. E faço um retângulo. Vou fazer um outro retângulo aqui para ser o armário. E um outro para ser o quarto, o outro quarto. Então, é importante, assim, fica mais fácil de trabalhar com os ambientes retangulares, assim, porque aí eu posso pegar, deixa eu dar um exemplo aqui, fazer um aqui fora. Posso fazer um plano retangular qualquer, vou fazer a extrusão dele com a ferramenta de empurrar e puxar. E aí o que a gente vai fazer aqui, é pegar uma dessas arestas e mover ela para cima, verticalmente para cima, para poder fazer o teto inclinado. Cadê? Vai para cima. Por que ele não quer ir no vertical, hein? Sim, mas não quer ir para cima? Não sei por que ele não está querendo ir para cima, não. Mas é para ir. Vamos ver se eu consigo aqui no outro ambiente. Então, sim, para fazer o teto agora, a gente vai precisar marcar uma referência de altura. Aí eu vou pegar aqui aquela cena 3, que é a cena do corte vertical. Então, o que eu preciso fazer? Preciso trazer uma linha aqui, de referência, que seja paralela ao telhado. Qual que é melhor eu pegar aqui? Eu posso pegar essa daqui, o telhado não tem
20 centímetros essa medida aqui, ó. Então, se eu pegar é esses 20 centímetros que eu quero. Eu vou pegar esta linha, aí eu vou girar ela, vou girar o modelo e vou pego a referência dela e aí eu vou fazer uma linha paralela a ela ao longo de algum eixo. Eu quero travar no eixo verde, ó, a direção da profundidade. Aperto o Shift e marca uma referência aqui, ó, um ponto do retângulo, para eu saber que isso aqui tem que ir até aquele ponto. Eu tenho que marcar duas referências. Então, vou pegar uma vertical aqui agora, estou pegando uma linha, uma aresta vertical, e vou marcar naquele mesmo ponto do retângulo. Então, agora, ó, eu consigo vir aqui com a ferramenta de empurrar e puxar. Posso fazer isso com qualquer um deles. E subir o volume até bater ali, ó. Subo o volume até chegar, levo o cursor naquela interseção das duas linhas de construção que eu criei. Aí depois você pode usar como referência o próprio plano. Pode usar como referência um outro plano que já está na altura correta, ele vai ficar alinhado paralelo. Agora, para fazer esse teto inclinado, é que são elas. Eu vou... Até que pode ser mais simples, vamos ver. Vamos ver se não vai dar trabalho aí para vocês. Eu vou pegar aqui a fita métrica de novo. E aí tem uma outra forma de fazer a linha de construção. Eu posso pegar a linha e fazer uma paralela passando por qualquer ponto que eu queira do modelo, ou eu posso simplesmente dar dois cliques numa aresta que ele vai fazer uma linha de construção ao longo daquela aresta. E aqui, ó, agora eu vou ter um ponto de referência aqui, com aquela linha horizontal, com essa vertical que eu criei agora. Então eu consigo pegar essa interseção aqui, ó. O que a gente quer fazer é mover isto e isto lá para aquele ponto daquela altura. Sempre na vertical, ó, presta atenção no eixo azul, para não bagunçar o modelo de vocês. E aí deu. Está feito o ambiente. Mais ou menos. Ele fica com essa face dessa cor meio azul, roxo, sei lá que cor é essa, cinza. Pode suplicar aqui, dar aquele triplo clique, com o botão direito, inverter a face, para ela ficar toda branquinha. E faço isso do outro lado também. Então, por que é importante já ter o corte? Eu quero fazer a mesma coisa lá do outro lado, eu vou na cena 4. Seleciono aqui tudo, inverto as faces. Vou pegar aquele último corte que eu não salvei a cena, que é o longitudinal. Vou salvar ela aqui, ó. Salvei a cena. Desligo os planos de corte. Para poder selecionar aqui o banheiro também, o banheiro não, os armários. Dar um triplo clique e inverter as faces. Vou parar aqui, então, gente, tentem me alcançar aí, ó, tarefa até a próxima aula, no mínimo. Quem quiser avançar, fica à vontade. Depois eu vou disponibilizar aquele gabarito também. Mas é criar cenas que a gente vai precisar trabalhar, ó, são estas 5. Plano horizontal para ver o primeiro pavimento. Plano horizontal para ver o segundo pavimento. Um corte para ver o ambiente da frente, um outro corte para ver os ambientes dos fundos, um outro corte longitudinal aí para poder ver a escada e outros elementos. Então façam isso e criem esses ambientes já com teto inclinado.
esse teto inclinado aqui, que talvez seja um desafio para vocês. Tá? Então, façam isso. Vou dando um help aí agora. E deixo todo mundo alcançar. Eu quero que todo mundo me alcance nesse ponto na próxima aula, para a gente poder fazer as janelas, as portas, a escada. Então tem que estar nesse ponto, senão vocês vão boiar depois. Ok?